Imagine uma entidade milenar que não usa facas ou armas para atacar, mas sim as suas próprias palavras. No mundo de Mestre dos Desejos, o perigo está em realizar seus sonhos mais profundos. O que parece ser uma oportunidade única se torna um pesadelo quando descobrimos que esse gênio não tem nada de amigável. Ele é um mestre em distorcer pedidos e transformar qualquer desejo em uma armadilha irreversível. A história começa há séculos, quando um Jinn maligno é aprisionado em uma joia por um feiticeiro. Nos dias atuais, em Los Angeles, um acidente em um porto acaba libertando essa relíquia, que vai parar nas mãos de Alexandra, uma avaliadora de antiguidades. Sem saber do mal que está despertando, ela acaba trazendo de volta uma criatura que precisa coletar almas humanas para abrir um portal e dominar a nossa realidade. O grande diferencial desse vilão é a sua inteligência. Ele não ataca fisicamente de imediato, ele seduz as pessoas oferecendo o que elas mais querem. Porém, o Jinn interpreta tudo de forma literal e perversa. Se alguém pede algo para mudar sua vida, ele entrega o resultado da forma mais irônica e impactante possível. É um jogo psicológico onde a própria ganância humana é usada como combustível para o caos. Uma das cenas mais marcantes acontece no necrotério com um médico legista. Exausto de sua rotina, ele faz um pedido irônico, diz que não quer mais ver uma situação específica. O Jinn atende o desejo na hora, removendo permanentemente a visão do médico de uma forma perturbadora. Mais tarde, o vilão encontra um guarda que tenta impedir sua passagem. O homem deseja que o Jinn simplesmente passe por ele. A criatura sorri e realiza o desejo de forma literal, prendendo o guarda dentro de uma barreira de vidro, enquanto atravessa o obstáculo como se ele não existisse. Outro momento icônico ocorre em uma loja de luxo, onde uma jovem pede algo relacionado à beleza eterna. A criatura, com seu sarcasmo habitual, concede o desejo transformando-a em um objeto inanimado, um manequim perfeito. Ela alcança a perfeição estética, mas perde sua humanidade no processo. A maldade da criatura não para por aí. Em uma festa, o segurança está impedindo o Jinn de entrar. Ele é convencido a pedir um emprego mais empolgante. O Jinn o coloca dentro de uma caixa de vidro cheia de água, recriando um famoso truque de escapismo de Harry Houdini, o famoso ilusionista, mas sem dar ao homem qualquer chance de sair. Alexandra percebe que ela é a peça final do plano. O vilão precisa que ela faça um desejo para que ele consiga poder total sobre a Terra. Como ela se nega a fazer, ele concede um desejo para testar as regras. Então Alexandra pede que ele se auto-extermine, o que ele prova ser impossível. Ele diz que o que é eterno não morre. No momento decisivo, Alexandra faz o seu desejo, ela usa a lógica contra a criatura e deseja que o trabalhador do porto responsável pelo acidente lá no início do filme não tivesse bebido no trabalho. Como o Jinn é obrigado a realizar o desejo, o tempo retrocede e a realidade é reescrita de forma instantânea. Ao impedir o acidente original, a joia nunca cai no chão e nunca se quebra. Consequentemente, a criatura jamais é libertada nos tempos modernos. Vemos a cena voltar ao porto, onde o trabalhador executa sua tarefa com perfeição e a joia permanece escondida. Toda a destruição deixada pelo vilão simplesmente deixa de existir e o Jinn é mandado de volta para sua prisão eterna, derrotado pela sagacidade humana. E você, teria a calma necessária para falar com uma entidade dessas sem cair em contradição? Se você curtiu esse resumo focado nas partes mais intensas desse clássico, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no S-Sinopse. Sua força faz o canal crescer a cada dia. Valeu por assistir e até o próximo vídeo.